Boa tarde, gente. Bem-vindos ao nosso painel sobre movimento maker e construção de novas realidades. Meu nome é Niva. Eu quero ser a todos que estão acompanhando em nome do Festival Criativar. Vou dar uma introdução rápida aqui sobre o tema, sobre nossos convidados, e a gente vai aqui um bate-papo. Vocês são convidados também a deixar seus comentários aí no campo de comentários aqui do Facebook, tá bom, gente? Então, o Festival Criativar já está já está aí evoluindo com vários painéis convidados. Hoje eu tive o prazer de ser convidado para mediar o painel sobre movimento maker. Tá? Vou me apresentando rapidamente. Sou daqui de Santos, trabalho na Faculdade São Judas, sou professor de design e estou do Animal Lab, que é o nosso espaço de ação e laboratório. Tá? A gente tem presente e quero agradecer a presença, apresentar rapidamente nossos dados, um pouquinho sobre vamos tentar aí. A gente tem aqui a Lina Lopes, que trabalha com arte e tecnologia, é artista, e está à frente do Lilane, que é um ambiente que junta a cultura maker com arte e tecnologia, é um ateliê coletivo, já vai contar para a gente. Também o Eduardo Padilha, que é cientista, pesquisador, trabalha na área de genética, biotecnologia, tem várias ações na área do biohacking. Então, com os convidados, a gente vai conseguir ter uma conversa sobre o que é esse movimento maker, quais são todas as diferentes em que ele está presente, atuando, e como que isso pode ajudar a gente a movimentar. Rápida sobre o tema, esse nome, o Movimento Maker, acredito que quem está acompanhando talvez alguma informação, por isso da curiosidade, mas para dar uma contextualização bem rápida, um movimento que surge da possibilidade da fabricação digital, ou seja, da possibilidade de, a partir de desenhos digitais, construir esses objetos para o mundo físico. Isso é algo que até pouquíssimo tempo atrás tecnologia exclusiva da indústria, grande capital, grandes investimentos, mas rapidamente se popularizando, se barateando e chegando mais próximo do pessoal. E hoje a gente consegue acesso a essas tecnologias, principalmente relatórios compartilhados, que podem acessar essas tecnologias como 3D, corte prototipagem eletrônica, várias outras formas de fabricação digital, de informação digital para o mundo físico. E esses laboratórios têm como os dois, né, são chamados principalmente de laboratórios ou seja, de fase. E a partir da possibilidade desse laboratório foi se construindo o movimento maker e a cool maker, que alia a possibilidade de fabricar coisas de maneira muito rápida, muito mais fácil do que a aliada a uma cultura de ação. A gente tem o movimento hacker e de toda a cultura digital que a internet nos ensinou aí nos últimos 20, 30 anos. Sabe? Então, esse caldeirão todo é o que traz à tona, durante essa última década, o que a gente chama hoje de movimento maker. Tem inúmeras aplicações e a gente pisca, aparece mais uma nova que não conhecia. Né? É muito óbvio a utilização da fabricação digital, das possibilidades desses espaços maker, como da indústria, como técnica como possibilidade de inovação para a indústria, da onde isso vem,
mas é muito interessante a maneira como abre possibilidades para várias outras áreas, como o design, como a arte, a ciência, como o estudo, como a biologia, né? E inúmeras outras áreas, né? Ela de maneira bem radical, abre para a gente, em qualquer campo, a possibilidade da colaboração, da prototipação e da criação de maneira bem democrática. Né? E nossos convidados hoje representam bastante essas áreas em que a cultura maker, a fabricação digital tem sido explorada de muito criativa e através das histórias das peças deles a gente vai ver como que ela está provocando rupturas, traindo o que a gente tem de mais criativo e inovador, justamente na possibilidade da colaboração que esse movimento traz. Então, nós vamos fazer o seguinte hoje, a gente tem esse painel aí durando até as 4 horas, né, o nosso limite de tempo, nós vamos começar com, vou pedir para vocês se apresentarem, vamos fazer uma sequência aqui de conversa, de diálogo com algumas perguntas que eu vou conduzir, e durante todo o nosso período, vocês que estão acompanhando são convidados a enviar questões pelos comentários aqui do vídeo, e essas questões direcionadas e colocadas em debate aqui, as questões que foram selecionadas aqui pela tela. Então, Lina e Eduardo, mais uma vez, obrigado pela participação, em nome do Festival da Organização, agradeço a vocês esse passo aqui para estar junto com a gente, tá? E eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês, como que o movimento maker chegou na vida de vocês e transformou a maneira de atuar de vocês e o campo em que vocês estão. Então, eu vou pedir para a Lina começar. Pode ser, Lina? Então, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite, galera, para poder conversar um pouquinho aqui. Enfim, acho que tem muitas... Ainda bem que a gente tem um tempo para bater um papo, né? Porque acho que tem muita coisa aí que o Niva comentou. E acho até complicada essa pergunta, né? Em que momento que eu cruzei com o movimento maker? E eu não acho que eu não consigo dizer exatamente, mas eu posso dar uma trajetória mais ou menos assim, né? Quando eu era criança, minha mãe me deu um brinquedo. Minha mãe era professora de física. Ela me deu um brinquedo que era um brinquedo da estrela, assim, que era uma balança vermelha e tinha uns números verdes. E aí você meio que colocava ali na balança como que eles se organizavam, enfim, para poder equilibrar. Mas assim, minha mãe também me deu um Atari quando eu era criança, né? E eu acho que tem muitas coisas que a gente acaba sempre culpando as mães, e essa não podia ser, né, outra coisa que a gente... Por que você tá no movimento bem? Culpa da minha mãe. Mas vou levar isso pra terapia, pra gente tentar resolver isso. Mas meu pai é engenheiro também, né? E aí eu lembro que a gente que arrumava, tipo assim, pintava a mureta em casa, né? Então lidar com tinta... e essa coisa também da área de elétrica, né? Ele era o cara que cuidava disso, enfim, também dentro na casa. Então, assim, acesso ao mínimo de ferramentas a produzir coisas, talvez tenha sido ali, assim, uma questão mesmo da infância. E aí, quando, na verdade, eu fui para a escola tem esse lugar, pelo menos na minha geração, que abstraía muito, né? O que era um conhecimento teórico da vida prática. Então, eu fui educada nesses moldes de muitos conteúdos, assim. Tive professores maravilhosos. Acho que nessa época era aula de informática, era aquela logo, que era uma tartaruga, como que ela desenhava. Então, isso dava uma ideia de um pensamento mais algorítmico, né, das coisas. Então, na realidade, quando eu tinha uns 14 anos, minha mãe me obrigou a fazer programação e banco de dados. E era tipo Delphi, com SQL. Eu acho que ninguém sabe mais o que é Delphi hoje em dia, né? De vez em quando eu encontro uma galera da área de TI que comenta aí sobre Delphi.
Mas, em tese, ela achava que banco de dados era o futuro, né? Ela, imagina, tem uns 20 anos essa história que eu tô contando, e eu acho que ela, né, não estava errada mesmo, não. Ela foi muito assertiva. No... Então, minha mãe acho que tem essa coisa de ter uma cabeça muito para frente. E o que aconteceu é que esperavam que eu fosse uma engenheira ou uma programadora, e aí eu me encontrei com o povo do teatro e da dança. E aí eu acho que foi quando. Acho que desde criança se perguntava o que eu queria ser, eu queria ser atriz, que, né, tipo, era isso que eu queria ser, queria estar no palco, assim, foi um encontro. E o palco, ele tem uma coisa interessante, não sei se alguém já viu as coxias, eu tive a oportunidade, no meu ensino médio, eu fui fazer uma escola técnica, eu fiz eletrônica, porque minha mãe deixou muito claro que ela não tinha dinheiro para pagar uma boa escola, então eu tinha que fazer escola técnica. E acabei seguindo na área de eletrônica, mas essa escola tinha um palco de teatro, com tudo que tinha direito. Pernas, coxias, todas aquelas traquitanas, sabe, que tem saco de areia, que faz as polias movimentarem, que tem aqueles mecanismos todos. E isso eu acho que é muito fascinante. E quando eu mudei para São Paulo, eu acabei me deparando, por conta de um festival muito grande que tem na Paulista, que é o Festival de Linguagem Eletrônica, me deparei com essa mistura muito louca, que estavam chamando de arte e tecnologia. E aí eu comecei a frequentar o Museu de Imagem e Som. Então, na realidade, quando eu comecei a mexer com o que eu mexo hoje, chamava-se Media Lab na época, né? Era assim, a coisa que você juntava os artistas e a tecnologia. E aí eu lembro que foi quando eu aprendi a mexer com Arduino, né, que é a área de prototipação em eletrônica. Depois disso, eu entrei para a galera do Hack Labs, né? Então, assim, na época era Media Lab, depois tinha um outro nome que era Hack Labs. Aí acabou que eu fui morar em Barcelona, estava trabalhando muito com projeções, gráficos generativos e Arduino, mas ainda não tinha me deparado com a fabricação digital em si, né? Que aí foi outro marco para mim. Fiquei muito apaixonada pela cortadora laser. Assim, eu falei, gente, que máquina maravilhosa é essa? E aí já não era nem Media Lab, nem Hack Lab, era um tal dos Fab Labs, assim. Eu falei, gente, não importa, tem um lab no meio, eu quero me meter porque deve ser um lugar muito legal. E foi assim que aconteceu, na verdade, em Barcelona em 2013. Eu tive a experiência de trabalhar a primeira vez com uma CNC, que é uma fresadora, né, para a gente fazer uma estrutura na praia de Barceloneta, a partir de umas chapas de madeira. E depois eu tive esse contato no mesmo lugar, no mesmo lugar com uma cortadora laser. E aí já foi para fazer um outro projeto que era na área de wearables, né, que são ligados a vestíveis eletrônicos inteligentes que se usam no lugar de fios de cobre, linha condutiva, enfim, e outros materiais. Então, acho que é mais ou menos esse trajeto, assim. A maioria, né, das vezes eu acho que é uma coisa que começa quando você está na sua casa, tem um pouco desse contato com as ferramentas, com os materiais, e depois uma postura, né, também, né, que eu acho que é isso. A gente vê as pessoas fazendo em casa e a gente acaba lidando com isso, e depois teve essa coisa que eu fui permeando para outros lugares, e eu acho que também tem a ver com isso, né, eu sou de 1985, então eu sou de uma geração que aprendeu a fotografar analógico, mas que eu fui fazer a faculdade na época em que estava começando a ter o digital. Eu peguei a transição desses primeiros smartphones, né, eu cheguei a ver o que era esses primeiros aplicativos de realidade aumentada, né? Então, não sei, tem uma transição interessante que eu acho que a minha geração pegou, e aí eu até brinco, né? Media Lab, Hack Lab, Fab Lab, todos esses. A diferença é que eram espaços que proporcionavam a criação de ecossistemas, que a gente conseguia encontrar pessoas e desenvolver ideias juntos. Que história, hein, Lina? Obrigado por partilhar. Assim. Eu compartilho contigo esse momento que você falou, principalmente anos 90, dessa chegada da educação, de acesso a meios de produção aí com a internet, e faz muito paralelo com o nosso momento. Né? Eduardo, conta pra gente, e você, qual que é a história? Como é que o movimento chegou em você ou você até ele? E o que você tem feito? Ai, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Adorei esse lado da vida da Alina que eu não conhecia, que é assim, conhecia o lado do teatro, mas achei muito legal essa descrição dos mecanismos, e total tem a ver, assim. A gente tem também
uma proximidade, então, para quem está assistindo, enfim. É, mas, diferente da Lina, eu acho que eu ia dizer que eu consigo pontuar um momento muito específico, que é quando eu conheci o conceito, e quando eu descobri que existia isso que as pessoas chamavam de faça você mesmo, movimento maker, ao mesmo tempo que agora, acompanhando e ouvindo a Lina, eu acho que eu volto para trás e não é tão pontual assim. Mas esse momento específico que eu ia dizer foi 2015. Porque em 2015 eu descobri uma iniciativa que se chama Biohack Academy, que é uma iniciativa de um instituto que se chama VAR Society em Amsterdã. E se vocês forem procurar, o slogan deles no site já está um Instituto de Arte e Ciência. Então ele já se propõe a ser um lugar interdisciplinar, eu acho super legal várias das propostas deles. Em 2015 eles lançaram esse projeto, esse curso que ia ser transmitido em vários lugares, que se chama Biohack Academy. E a ideia da Biohack Academy é ensinar as pessoas a construir equipamentos de laboratório. Então, ao longo de 10 dias, 10 semanas, você construi 10 equipamentos de laboratório, e equipamentos que a gente diria que são mais sofisticados, vamos dizer assim. Porque são equipamentos que você usa para experimentos de biotecnologia, para fazer manipulação genética, é o tipo de coisa que é muito cara, que começou a despertar um interesse porque a biotecnologia foi chegando no imaginário das pessoas, mas que se não fosse o movimento maker, simplesmente não ia chegar na mão das pessoas. E aí, por que que eu descobri isso através da Biohack Academy, né? E aí, o meu interesse, na verdade, é muito específico, porque o meu nicho, eu acho que já é... Então, os exemplos que eu vou dar vão acabar sendo específicos, porque eu sou bem da ciência, então eu sempre fui muito rato de laboratório. E ter descoberto isso, e depois falo um pouco mais de como eu fui conhecendo pessoas e conhecendo o movimento, foi muito legal, porque uma das coisas que eu sempre quis na minha infância, e a Elina falou de mãe, a minha mãe também acho que é uma santa, porque ela nunca cortou minhas asinhas, é que eu sempre queria ter equipamento de laboratório, ter o meu laboratório. Era aquela coisa maravilhosa de quero fazer experimento em casa, e você vê no livro de ciências e você quer ter aquilo para você. E vocês estão vendo aí passarem umas imagens que são alguns microscópios de um workshop que a gente deu, eu junto com o Bruno Aricó, no ano passado no Sesc Ipiranga, que é um desses exemplos que eu consegui concretizar quando eu descobri o movimento maker, né? Tem aí várias fotos, vocês estão vendo fotos de células, por exemplo, nessa imagem, que são fotos tiradas com esse microscópio, que é a coisa mais simples da vida. É muito simples, que é literalmente uma webcam de R$ 10 invertida. E aí a estrutura de madeira para você dar o foco do microscópio é cortada na cortadora laser e você consegue imagens como essas, que, claro, não é todo mundo que tem experiência com microscópio, mas que eu já garanto para vocês que são próximas das imagens que a gente tem com microscópio comercial, por exemplo, sabe? Então esse é um pequeno exemplo de, cara, da minha infância eu sempre quis ter um laboratório para mim mesmo, quis conseguir fazer essas coisas, e aí quando eu descobri a Biohack Academy eu entendi que tinha ferramentas disponíveis para isso. E aí eu fui entendendo que existia esse movimento, junto com isso eu descobri, e já estava adentrando um pouco desse campo que chama biologia sintética, e aí essa imagem que está aí, eu posso até contar um pouquinho melhor depois, é um projeto que eu participei em 2016, que a gente chamou de Alga-Aranha, que é um projeto de biologia sintética, que vamos dizer que a biologia sintética é um upgrade da engenharia genética, que está também bem forte e é bem alinhada com a filosofia da ciência e do conhecimento aberto, e nesse ponto ela tem muito em comum com o movimento maker, que é para você aproximar a biotecnologia e essas ferramentas de engenharia genética das pessoas, mesmo aqueles que não são cientistas. Nesse projeto, por exemplo, da Algaranha, a nossa ideia era produzir teia de aranha que já tivesse propriedades antibióticas e pudesse ser usada para fazer curativos para vítimas de queimadura, por exemplo, né, em linhas gerais. E é uma coisa que é muito mais facilitada quando você tem acesso a ferramentas que te trazem de forma modular, assim como acontece na eletrônica, né? O que você precisa montar para ter aquele input e aquele output, para você ter a resposta que você quer. Se eu quero a teia de aranha com propriedades antibióticas, o que eu preciso lá no começo para eu ter depois no fim do meu processo isso? Então foi tudo meio misturado, tá vendo? Então eu descobri o movimento maker, aí preencheu um desejo pessoal de conseguir ter meus equipamentos de laboratório, e aí junto com isso eu descobri todo o movimento de ciência aberta, que é esse movimento de democratização e aproximação da sociedade com a ciência, que caminha muito, então por isso que eu acho até válido falar, ele caminha muito em paralelo, e na verdade ele converge com o movimento maker, e aí existe essa conversa, porque a gente pode até também entrar um pouco mais nisso, o movimento maker ele te dá ferramentas que você consegue
potencializar e viabilizar os projetos de ciência aberta, ou ter ferramentas para fazer projetos de biotecnologia, por exemplo, né, assim como a Lina falou, e depois tem a parte da arte, que você consegue arte e tecnologia e a democratização dessas ferramentas. Democratização é uma palavra meio assim, mas, enfim, democratização dessas ferramentas te traz mais para perto, e aí você consegue aplicar isso na sua área. Então eu venho desse nicho muito específico, o resumo é isso, né, da ciência, já tenho uma experiência com laboratório acadêmico desde antes de entrar na graduação. E aí o que é mais curioso, né? Porque eu tinha acesso aos equipamentos de laboratório, o que não é muito comum na idade em que eu comecei a ir para o laboratório, mas eu comecei a me envolver com projetos de pesquisa muito cedo. Eu tinha acesso, e ainda assim, a minha vontade de construir as coisas e de ter uns equipamentos para outros projetos fora daquele instituto, da universidade onde eu ia, permanecia, né? E aí eu fico imaginando, então, quem dirá quem não tem esse acesso que eu já tinha, né? Quem tem o desejo, mas não tem nenhum tipo de acesso. Então é um exemplo de, assim, um nicho muito específico. Estou dando exemplos de equipamentos para um fim muito específico, que é fazer um microscópio, fazer um equipamento de laboratório, mas eu acho que a gente consegue transpor isso para várias coisas. Mas, em resumo, eu acho que eu diria que foi assim que eu descobri o movimento Maker. Foi porque eu queria ter meu próprio laboratório. Que legal, conseguiu. Olha, consegui, na verdade sim. Inclusive a gente tem até o espaço ali do que é o Biolino Lab agora, né? Que é já a versão Blaster também, a gente pode compartilhar um pouquinho. E conta pra gente, Eduardo, Lina também, sobre o que tem nesses laboratórios, nesses espaços que vocês montaram ou que frequentam. Assim, o movimento Maker tem muito o ponto de partida para a maioria das pessoas do movimento Maker, acessar tecnologias, acessar ferramentas para poder fazer algumas coisas, né? Então, a gente que está nesse movimento é muito fascinado pelas máquinas, né? Como a Lina falou, eu conhecia corte a laser, né? E o Eduardo que queria ter esse laboratório. Como é que são os laboratórios que vocês montaram ou que usam e frequentam hoje? Que equipamentos que tem? Como são esses espaços? Bem, primeiro, tem muita gente, né? É isso que define, na verdade, né? Eu acho que o que define esse espaço é conseguir aglomerar pessoas e catalisar ideias. Essas pessoas gostam de ferramentas? Sim, a gente gosta de ferramenta, nós somos humanos, né? A gente começou a criar ferramenta desde o princípio, né? Fofoca e ferramenta, acho que foram as duas coisas que a gente começou criando e que nos trouxe até aqui. Então, de fato, a gente entra num espaço como muitos makerspaces tem por aí, a gente vai se deparar com coisas que vão de marcenaria. Então, o que você vai usar na marcenaria? É uma tico-tico, é uma tupia, é uma lixadeira, é meia esquadria, né? E aí você tem martelo, você tem parafuso, mas você tem parafusadeira. Então você vai ter uma gama ali de ferramentas que as pessoas estão até mais acostumadas porque elas conseguem ir numa loja de material de construção e adquirir alguma dessas, ou já viu, né, alguém usando em casa, ou já precisou colocar uma prateleira, no mínimo, assim, ou já viu. Então tem essas que já fazem parte do universo cognitivo da maioria das pessoas na hora de fazer alguma coisa. E aí você vai crescendo esse maquinário. Então, assim, se ao invés de eu ter para cortar madeira, eu conseguir computadorizar, e aí o computador manda essa minha máquina cortar madeira. Aí a gente já tem uma gama que são as CNCs, né? Que aí você desenha no computador e ela funciona, a grosso modo, como uma tupia que tem uma fresa e vai lá cortando material. E aí no final você tira o pedaço de madeira dos desenhos que você fez no computador. E aí você tem a mesma lógica para uma cortadora laser, só que no lugar de ser uma tupia, é um raio de laser que vai cortar o material queimando. Então você vai ter o que? Tem MDF, acrílico, tem um monte de material que você corta desse jeito. E aí vai crescendo, dependendo do lugar que você for, vai ter uma que vai fazer com corte com jato de água, né? E aí vai depender bastante. Tem gente que consegue cortar aço carbono, né, nesse esquema da laser. E aí você vai tendo cada vez mais você vai saindo da área de protótipo e chegando numa carinha de produto, né? E aí você tem a mais famosa, acho que foi a icônica, que marcou boa parte
do que as pessoas têm chamado, né, de movimento maker, que é a impressora 3D. Né? E aí a impressora 3D já tem uma gama absurda também. Né? Ela começou porque ela tinha um filamento de plástico que você aquece, e aí você vai lá no XYZ, como se fazendo uma escultura mesmo. E aí já dá, depois disso já veio as que são de resina, as que trabalham com laser, né? E aí vão inventando, e mais recentemente a gente tem até uma amiga, eu e o Padilha, que é a Janaína Denoveski, que tem uma iniciativa que é só de bioimpressão 3D. Ela construiu uma bioimpressora, no caso, é uma impressora que lida com materiais biológicos, tintas, né? No caso que as tintas são misturas, né, de materiais biológicos, e aí ela até comenta, né, quando você está usando uma impressora 3D convencional, você está imprimindo plástico, o plástico ele não é assim, ele não está vivo, né, ele não é orgânico, ele não vai se mover, você vai colocar ele lá, e se tudo der certo, no fim você tem sua estrutura. No caso de uma bioimpressora 3D, se você está querendo imprimir um tecido específico, uma proteína específica, enfim, você tem ali uma coisa que está se movimentando ainda, né, que tem uma organicidade. E aí a gente já teve a oportunidade, até inclusive, de receber ela no nosso espaço para a gente montar a nossa própria aqui, para as invencionices aqui que eu e o Padilha inventamos de vez em quando aqui no espaço. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, assim, a máquina que está por trás disso é, de fato, a mente humana, né? A capacidade que a gente tem de criar problemas que antes a gente não tinha e embutir uma solução nisso. Eduardo, conta pra gente como é que é o laboratório que você montou para realizar esse teu sonho. Que tipo, eu imagino que você tem ali alguns equipamentos, algumas técnicas diferentes do que a Lina tem dela, por exemplo. Acho que a minha versão, toda vez, do que a Lina foi contando, né? É uma versão super nerd, mas é, uma coisa que eu sempre quis ter, como eu comentei, era microscópio, por exemplo. É aquela coisa, você vê em livro, você quer ver como que é a célula. Eu achava o máximo. Então, assim que eu descobri, e aí eu contei um pouquinho dessa trajetória, a Biohack Academy, aquela foto, por exemplo, mostrou um modelo mais simplesinho. Foi a primeira coisa que eu fiz, assim. Falei, cara, não, preciso disso daqui. Tenho o meu microscópio na minha casa e às vezes levo para os lugares e você consegue ficar pegando materiais e vendo o que que tem. E depois eu fui descobrindo que assim, a gente já está no nível de. E como é tudo muito colaborativo e isso está muito alinhado com o conhecimento aberto, encontrei designs aí de microscópios super mais turbinados, e aí você consegue imprimir alguns deles na impressora 3D, e aí tem estruturas bem mais complexas porque eles chegam num aumento maior. Já cheguei a fazer alguns microscópios assim também. Uma outra coisa que eu fiz no meu laboratório, e aí que era uma das coisas que eu queria muito, é uma incubadora. É, e fiz assim, isso, inclusive essa incubadora eu cheguei a fazer antes de descobrir a Biohack Academy, porque uma das coisas que a gente faz muito em experimentos com bactérias você precisa que elas tenham uma temperatura ideal para crescer, né? Então você tem ali as bactérias que você pegou, igual a Lina compartilhou antes da gente começar aqui ao vivo, que a gente teve um projeto artístico com bactérias. Você pega elas, por exemplo, do seu corpo, você precisa pôr elas a uma temperatura específica para crescer. Em geral, num laboratório comercial ou um laboratório de pesquisa, você vai comprar essa incubadora por muito dinheiro e ela é um forninho que vai manter uma temperatura estável. Isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz assim também em casa, consegui montar uma dessas incubadoras para conseguir cultivar as bactérias. Uma outra coisa que eu fiz foi um destilador, porque eu adorava a ideia de destilar, separar compostos. Aí você tem, por exemplo, óleos essenciais de planta. Né? Eu vou extrair tal planta que é uma planta medicinal, uma planta aromática, e aí você tem um aparato químico pra você conseguir extrair. Dei um jeito na minha vida de conseguir montar um destilador em casa. E aí a gente vai melhorando, né? E aí em 2016, numa colaboração com o Bruno Aricó também, que vem bem da ciência da computação e da eletrônica, a gente conseguiu fazer uma modificação num dos equipamentos da Biohack Academy, que é uma centrífuga,
que também, assim, não sei se para todo mundo é claro, mas literalmente ela roda, e aí é uma centrífuga. Por que centrífuga é relevante, né? Num contexto de laboratório, a gente usa a centrífuga para muita coisa. Podem ter certeza disso. Pode ser um laboratório químico, pode ser um laboratório de biotecnologia, pode ser um laboratório que trabalha com câncer, com doença, com vacina, não importa. A centrífuga você precisa. E para variar, absolutamente caro. E a gente conseguiu também com Arduino e tal, modificar e fazer um design bem interessante de uma centrífuga, e aí eu tenho a minha centrífuga e o Bruno tem a dele, e aí a Rita Vu também trabalhou com a gente, tem a dela, e aí eu fui montando meu laboratório assim. Hoje, principalmente de 2019, né, pra cá, dentro do espaço da Lina, do Lilozone, a gente tem colaborado, e aí também já tá um degrauzinho acima, que é o Biolilo Lab, que é esse espaço colaborativo. Então, tudo que a Lina contou, lixadeiras, NC, tem uma tupia, tem uma laser, tem no espaço dela, além do que a gente chama Wet Lab, né, que é o laboratório molhado, literalmente, o laboratório para esses experimentos em biotecnologia ou com material biológico. E aí a gente é, tem desenvolvido alguns projetos nesse espaço. E aí ali já tem também do microscópio, tem o espectrofotômetro, que já é bem para análise de composição química, mas consegui, viu? Consegui, Niva, realizar meu sonho, assim, de ter o que eu queria ter, para tentar responder perguntas que eu queria responder, sem precisar ir em algum lugar, num laboratório institucional. O que me deixou muito feliz, na verdade. Acho super Que divertido. legal. E esse caminho que você fez está muito legal, uma abertura de códigos, né? Então você pôde construir seu microscópio, centrífuga e assim por diante, porque de alguma maneira acessou o código para construir isso, né? Foi assim? Você hackeou ou você conseguiu que alguém colaborasse, compartilhasse contigo a maneira de construir essas máquinas? Como que você chegou a esses códigos? E como a Lina disse, acho que pessoas, né? Então, tanto eu entrar, descobrir esse universo, inclusive a minha experiência com a Biohack Academy e voltando nesse ponto foi interessante por isso, assim, porque eu vi o chamado, eu falei, cara, que legal. Como assim eles vão ensinar pessoas a fazer materiais e equipamentos de laboratório? São equipamentos tão específicos, eu não achava nem que as pessoas fora da universidade, fora de laboratório de pesquisa, tinham interesse. E aí eu cheguei lá e conversei com o pessoal, na época era no Garagem Fab Lab, falei, eu queria participar, enfim, como que vai ser? E aí eu descobri que o pessoal que estava trazendo para São Paulo, né, para o Brasil, a iniciativa da Biohack Academy, era o pessoal ou eram designers ou arquitetos em geral, ou também programadores. E aí deu um match perfeito, porque eu era a pessoa que vinha da biologia, assim, da química, da bioquímica, que tinha experiência com usar o produto uma vez que ele tivesse feito. O pessoal manjava mais de prototipar e coisas, e eu vinha como que a gente hackeia o final desse processo. E aí foi nessa troca que eu fui descobrindo e fui aprendendo fazendo. E aí que eu descobri que era um Arduino. Aí que eu descobri que ia precisar de código. Aí eu descobri que tinha como acessar esses códigos. E que tinha muito repositório com esses códigos abertos. E que o pessoal colocava os designs. E que dava pra modificar. E que aí eu conseguia ir trabalhando em cima disso. E foi interações, era isso. Era sentar com as pessoas e trocar ideia. E conversa atrás de conversa. O que dá pra fazer? E aí fui descobrindo. Porque fui sendo levado, assim, sabe? Acho que me colocar junto com essas pessoas já foi me levando e foi me levando ao ponto de fazer várias outras coisas, ao ponto de conhecer a Lina, ao ponto de desenvolver outros projetos. Então eu acho que além do código da ferramenta é muito isso, né? É alguém me dizer, olha, dá para pegar aqui. Né? Então, quer dizer, a descrição que vocês dão do espaço físico, do laboratório, do equipamento ser bem diferentes, tem uma cultura, um ponto uma forma de agir, de com os outros, que é o ponto de encontro, né? E, inclusive, você comentou que tem um trabalho que vocês fizeram juntos, que é um laboratório de biohacking do Lido Lab, é isso? Como é que funciona? Que tipo de projetos que acontecem ali? Vocês conseguem contar pra gente? Tá, então só para dar um pouquinho do contexto do Lilozone, né? O Lilozone é um espaço que eu montei já está desde 2015.
E aí a gente, quando foi em 2018, mudou o espaço que a gente tinha para um espaço maior. Nisso eu falei assim, nossa, tem essa aqui que era a suíte do casal dessa casa. Foi uma casa que foi saqueada, ficou fechada durante uns 2 anos e foi saqueada constantemente. Então ela tava destruidaça, assim, sabe o Walking Dead? Assim, você entra, assim, parece que os zumbis atacaram. Porque tava assim, cheio de... tinha quebrado todas, arrebentado todas as portas, entrou chuva, tinha lama, tinha bulbo de lâmpada quebrada no chão, enfim. E a gente olhou pra casa e disse, nossa, que casa incrível, casa maravilhosa, a gente vai pegar essa casa aqui e vai fazer o novo Lilozone, a versão 2.0 dele, né? Já tinha 3 anos que eu tava com espaço e não tava mais dando conta. A gente precisava crescer, enfim, mudar um pouquinho a proposta. E aí, nesse novo espaço, quando a gente olhou para esse banheiro da suíte do casal, a gente falou, acho que rola fazer um laboratório aqui. Então, a gente saiu, né, desconectando as coisas que remetem a um banheiro, tirando a banheira, que a gente teve que deixar e tá virando outra coisa aqui, que é o lugar onde a gente guarda a parte dos químicos fotossensíveis. Mas a gente deu um restauro já nesse banheiro, pensando nele, que ele seria esse laboratório. Então, a gente começou aí com geladeira, estufas. Aí a gente começou a herdar coisas também de outras pessoas, né? O Padilha trouxe o microscópio que ele fez, né? Um outro amigo nosso trouxe um outro microscópio também. E aí a gente foi, assim, conseguindo equipar o laboratório com tipo doação, gente que curtia a coisa, enfim. E aí a gente falou, vamos montar então formalmente o que a gente chamou de Biolilo Lab. Então, quando foi em setembro de 2018, a gente abriu mesmo o espaço, falou assim, esse espaço existe para o mundo, estamos interessados em fazer bioprototipagem nele. Porque em 2016 eu tive a oportunidade de fazer uma residência artística científica na Federal de Goiás. E lá eu propus um trabalho que foi eu e a Rita Vu, que era uma tatuagem temporária condutiva. Então você tocava na tatuagem e tinha uns LEDs que acendiam, né, quando você tocava. Esses LEDs também estavam na pele. E a gente ficou pesquisando essa tinta, como que a gente faz essa tinta de forma que ela seja condutiva, de forma que ela pode ir na pele. E aí foi a primeira vez que eu tive acesso, na verdade, a um laboratório de bioquímica. Uma das professoras de bioquímica da universidade pesquisava um biogel a partir do caju. E aí ela emprestou pra gente, a gente colocou grafita, e aí conseguiu fazer os testes. E depois disso eu comecei a criar uma colônia de fungos com grafeno, que também virou material biológico condutivo. E aí deu, acho que foi assim, sabe quando você tem uma explosão na sua cabeça? Porque eu estava sempre hackeando coisas que já existiam, ou criando a partir de componentes também, ou materiais, né? Mas nunca tinha me ocorrido criar o material, prototipar o material. E aí, acho que esse encontro com a turma de bioquímica foi muito feliz, né? Porque era um material que ainda por cima era um material vivo. Quando foi em 2019, o Padilha falou, quero muito dar um curso de microbiologia para artistas, quero muito fazer esse encontro. E a gente propôs, no caso, 6 encontros em 2019 aqui no Biolilo Lab. Falou, vamos fazer uma chamada aberta, vamos ver quem quer aprender a fazer meio de cultura para bactéria, né? Vamos ver quem está interessado em usar isso por algum viés artístico. E vieram várias pessoas, curiosamente, todas elas eram mulheres. Então tinha alguém que já era da engenharia química de alimentos, tinha uma que era veterinária que entrou depois para as artes plásticas, tinha uma que trabalhava no sistema de inovação de banco. Tinha, assim, acho que era um grupo muito heterogêneo, mas que no fim todo mundo tinha esse lugar de se expressar artisticamente. E aí a gente começou a fazer coleta de micro-organismos dos metrôs que a gente estava andando, para ver como que eles faziam, coletou de dentro da boca, né, tentou colorir a placa Petri, depois a gente aprendeu a resinar, teve um amigo nosso que trabalha com resina, a gente a resinar a placa Petri para ficar, porque depois aquele organismo vivo, ele vai secando naquele meio de cultura, né? E aí um dia você deixa de ter aquela placa Petri, a gente queria imortalizar. Aí a gente pôs a resina. E aí teve um momento em que a gente pensou assim, pô, só tem meninas, e a gente, claro, começou a falar, né, de candidíase, de outros fungos e outras questões, e aí a gente começou, cada uma coletou a sua própria fluido, vamos dizer assim, vaginal, e a gente fez um projeto que o Padilha escreveu para o Biosummit do MIT ano passado, e aí a gente fez umas placas Petris com esses fungos,
E, inclusive, uma das meninas estava com cândida na época, estava expressando, né? E aí as fotos são lindas, parecem umas pérolazinhas. E aí deu a, enfim, deu para enfim, para fazer umas fotos maravilhosas. Depois que se expressou na placa Petri, a gente fez umas fotos da placa, né? Porque o Padilha não ia sair com as placas Petri dos fungos das pessoas daqui do avião para Boston, né? Então a gente achou mais seguro umas fotos mesmo, que foi o projeto que foi exposto, que a gente chama de Arcist Vaginas. E aí a gente estava com outros projetos aqui para o Bioliolab. E aí 2020, né, é isso, né? A gente planeja, o universo maneja. Vamos ver se para 2021 a gente consegue fazer os próximos, que é o Orquestra Simbiótica, que é uma instalação que usa as placas Petri no metrô, e aí tem uma paisagem sonora, umas músicas, é uma instalação sonora, que aí cada micro-organismo seria identificado com um som, e você poderia compor músicas, enfim, juntando placas Petri de micro-organismos diferentes até, né? Nem organismos até que poderiam coabitar, né? Acho que filosoficamente isso nem assim, na prática nem sei, né? Acho que a gente poderia até juntar micro-organismos que não coabitam. E a gente também rodou online um grupo que tratou de fungos, né? Foi uma questão que a gente levantou muito no primeiro semestre, inclusive com o pessoal, a Nise, que é uma pesquisadora específica dessa área de fungos. E aí a gente ficou tentando, né, teve a Anaís, que é uma outra artista que faz parte do Biolab, que criou fungos numas estruturas de gesso, né? Eu tentei aqui fazer no concreto, mas até agora não teve uma expressão assim bonita, né? Tipo, um fungo assim, pegando concreto, né? Mas não. Aí eu fiz um papel comestível à base de cogumelos, e aí a gente vai fazendo experimentos com esses biomateriais para as propostas artísticas científicas, né? E aí acaba que o Biolab está se posicionando como essa incubadora de bioarte e um projeto, no caso de divulgação científica, trabalhando na fronteira entre ciência e arte. Que bacana, como é frutífero esse encontro, né? Como que mexe com o histórico da pessoa que ela vem fazendo até ali, se encontrar e poder colaborar com outras áreas, e isso está muito dentro dessa cultura maker, né? A interdisciplinaridade, a quebra, a colaboração. Para você, Eduardo, você já tinha uma linha de trabalho com arte antes desse encontro ou não? Como que isso mexeu com você e com o seu trabalho com a pesquisa na genética? Antes de falar dessa pergunta específica, agora você comentou, né, desse encontro frutífero, e eu acho que é interessante, é inclusive um privilégio que tudo isso que a Lina comentou, que a gente chegou a colaborar e fazer, e desse espaço específico que já é para essa fronteira da ciência e arte, mas o quão frutífero é que esse espaço também esteja dentro do espaço maior, que é o Lilozone, que é um espaço. Porque se a gente precisar, é isso, né? Você desce a escada e a Lina acho que vai concordar, você desce a escada e tem a cortadora laser, você desce a escada e tem uma impressora 3D. Então, além das coisas desses equipamentos mais específicos do Wet Lab, do Laboratório de Biotecnologia, a gente tem aí também todo um arsenal de ferramentas que, se for necessário, você consegue modificar rapidamente um projeto, e isso também é muito legal. Então, acho que essa conversa e o fato de estar nesse ambiente específico é muito favorável, né? Nessa linha aí, falando da criatividade, desse processo de criação e de produção desses produtos e desses protótipos e tal. E aí, sobre a sua pergunta, na verdade, essa minha relação com arte, ela veio e não veio depois desse meu encontro com o movimento de biohacking e o movimento Maker e Faça Você Mesmo. Porque, na verdade, eu tenho um histórico que é um pouco anterior, que é com a música. Então, paralelamente à época em que eu falei que eu comecei a ir para o laboratório antes da faculdade, já tinha projeto de pesquisa e tudo, eu também estudei música, até o nível técnico. Então, eu tinha aí vários anos na música, o que eu acho que traz um background interessante para pensar outros processos dentro da ciência e dentro do movimento também. E aí, depois que eu conheci o movimento Maker, que eu conheci pessoas que estavam nessa interseção de tecnologia e arte, e design e tecnologia, e design e faça você mesmo, e prototipagem, que eu comecei a me aproximar.
Então, pessoas como a Lina e pessoas que eu conheci por causa da Lina, ou a Rita Vu, que eu também conheci aí através do Clube de Biologia Sintética, que é uma outra iniciativa que caminha ali paralelamente, foram pessoas que foram me trazendo essa outra visão e as possibilidades que emergem dessa junção. Porque até então, para mim, era aquela coisa bem. Passei bastante tempo dentro do laboratório e isso realmente é bom e não, né? Não era. Não, são discussões que nunca aconteceriam dentro do laboratório, por exemplo. É uma área muito específica, eu acho que o problema não é necessariamente a especificidade técnica, mas as ciências naturais, em geral, estão um pouco desconectadas, né, de outras áreas do conhecimento, principalmente no ambiente acadêmico. A gente tem exceções, e acho que a tendência é que isso mude, mas elas são um pouco desconectadas. Então, bioquímica, genética, sempre são departamentos que interagem, na verdade, não interagem com outros departamentos que não sejam de ciências naturais também. Isso por razões históricas, eu acho, e didáticas, né, como as nossas universidades aí no Ocidente são feitas. E tudo isso era muito legal, porque eu adorava o laboratório, só que não tinha uma discussão filosófica, não tinha outras maneiras de questionar que fugissem do método científico, sabe? Não sei se faz sentido isso que eu tô querendo dizer. E aí, quando eu conheci artistas, e aí você vê que você tem plataformas e substratos para ampliar essa discussão a outros níveis, aí você pode questionar o próprio método, ou você pode questionar o fazer científico, e você pode brincar com isso. E aí você pode usar ferramentas do laboratório, mas não como um meio só para uma pergunta científica, mas como um meio ou até um fim estético. Ou, enfim, tudo é um substrato. Isso é uma das coisas mais legais que eu tenho descoberto, assim. Tudo é um material artístico. Então, se na minha cabeça eu acho que eu preciso ir aqui no MASP ou eu vou no MIS e aí vai ter alguma obra, alguma escultura em cobre e alguma em gesso e uma tela e tinta a óleo. Agora a gente tem aí fungo sendo nossa tinta e tem esculturas com biomateriais na impressora 3D que a Lina falou. Entende? Você borra essas fronteiras e você consegue coisas que eu mesmo não imaginava. Então essa junção e essa interação com artistas, na verdade, é muito legal. Deixou a minha vida definitivamente muito mais divertida. Isso eu posso dizer com certeza. Que ótimo. Eu queria lembrar quem está assistindo que se quiser mandar alguma pergunta, a gente encaminha aqui para os convidados. Tá legal? Que bacana esse encontro de vocês dois, como que isso é um exemplo vivo do cultura que está por trás dessas máquinas que brilham os olhos, mas a cultura e as pessoas que estão por trás e a maneira de fazer, de agir e de colaborar, que é, do meu ponto de vista, e pelo que vocês estão falando, concordo comigo, é o que dá a criatividade, é o que dá o valor para esse movimento, né? Esse festival que a gente está inserido, ele fala muito sobre economia criativa, criatividade, e o potencial que isso tem para a transformação de uma cidade e dos seus cidadãos. O que vocês podem comentar com a gente? O que vocês podem trazer de experiências de vocês que toquem nesse sentido de o movimento maker, a criação artística, a pesquisa científica acelerada do movimento maker, tem de contribuição para uma cidade que está buscando, querendo a criatividade como forma de reinvenção. Vocês participaram de projetos que apontam para esse sentido? Fala, Lina. Então, logo que eu voltei dessa experiência que eu comentei em 2013 de Barcelona, em 2014 eu fui diretora técnica daquela fachada que tem na Fiesp, lá na Paulista, aquele prédio que parece uma nave do Star Wars que desceu ali. E aí foi uma experiência muito interessante, porque é uma das poucas art facades que tem, né? Tipo, pelo menos na época, acho que era a única que representava na América Latina esse tipo de arte. Era uma galeria, né? Uma galeria de arte digital, então não é permitido conteúdo de publicidade, ou não era permitido, né? Na época que eu trabalhei lá, em 2014.
E aí foi interessante porque você tem uma escala monumental, né? Tipo, de galeria digital, uma escala que está na escala da cidade. E aí, em 2015, foi no ano seguinte, eu deixei, né, a direção técnica e fui para abrir o Lilo. E abri o Lilo depois de um ano, tendo a experiência de montar ali com um parceiro incrível, que é o Luiz Leão. E aí a gente resolveu abrir esse primeiro Lilo, pensando nessa experiência. E aí eu lembro que foi quando eu também estava me deparando com um tema que era o pessoal que tinha comentado sobre Smart Cities, né? Cidades inteligentes. E aí eu acho que assim como o movimento maker, o termo Smart Cities, ele corre o risco, às vezes, de cair no equipamento, né? Então você vai contratar lá um sistema de redes, eu não vou dizer o nome da empresa porque ela não me patrocina, mas assim, todo mundo comenta, né? Como é que você vai deixar uma cidade mais conectada, aí tem que passar cabeamento de fibra ótica, contratar esses sistemas de redes, e aí você fica pensando nessas máquinas, nessas ferramentas, E aí um dia eu tive o prazer de conhecer o Caio Vassão, e ele fez uma coisa, uma pergunta para mim que me marcou muito quando eu penso no tema cidade, que ele falou assim, imagina que tem um Godzilla vindo para São Paulo. Só que a gente sabe isso de antemão. E aí todo mundo que está em São Paulo, pega e desce para Santos. Vamos lá, vamos para a praia, vamos ficar. Aí o Godzilla vem e começa a destruir os prédios. Ele pisa em todos os carros, sistemas de transporte público. Ele arranca toda a fiação da rede elétrica e etc. E depois ele vai embora. E aí a população estava lá na praia e fala assim, e aí galera, vamos voltar? Não vamos? E aí ele perguntava assim para mim, a cidade de São Paulo foi destruída? Porque a cidade é a infraestrutura ou são as pessoas? E aí eu acho que isso para mim foi assim, tudo que o Caio fala, você fica assim, meu Deus, que coisa incrível. Mas, e aí nesse mesmo ano eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com a Giovana Casimiro por conta de uma residência maker que tinha no Red Bull Station, que é bem no centro da cidade de São Paulo. E eles pediam propostas que tinham a ver com esse tema de tecnologia e cidade. E a pesquisa da Giovana é nesse tema, né? Ela trabalha com monumentos urbanos, né? Tipo, trabalha muito com realidades mistas, realidade aumentada, faz curadoria hoje em dia para alguns festivais, inclusive em Boston. Está muito nessa área de usar a cidade e tentar pegar as camadas virtuais da cidade, artísticas. E na época a gente era, né, jovenzinha, estava começando as investigações sobre essas coisas, a gente propôs um projeto muito inocente, que a gente chamou de balanços interafetivos. Então, é um balanço, é um mobiliário urbano, e ele era interativo. A proposta é que a gente fez um balanço que era grande, que tinha luzes embutidas. Só que as pessoas precisavam sentar no balanço, e o balanço era grande e você precisava dar as mãos, mais de uma pessoa sentava, e quando as pessoas davam as mãos, as luzes acendiam. Por isso que eram balanços interafetivos. A gente fez com eletrônica básica, a gente não chegou a usar nenhum desses sistemas de Arduino, né, internet das coisas, ou todos esses jargões, né, porque a nossa proposta era muito simples, a gente queria fazer um mobiliário que fosse reprodutível, assim, que as pessoas pudessem fazer, ou seja, eu não preciso ensinar ninguém a fazer um balanço, eu não preciso ensinar ninguém a usar. Eu lembro que a Diana tinha uns 2 anos de idade, ela subia no balanços interafetivos, ficava lá ligando a luz, né, tocando nas pessoas que estavam sentadas com ela. Diana é minha filha, gente, só para dar um contexto. E aí foi uma experiência muito curiosa, porque muita gente da tecnologia veio perguntando por que a gente não tinha feito uma API para integrar com o Twitter, ou o que tinha de tecnologia. Eu falei, gente, a gente está fazendo as pessoas sentarem, se tocarem no centro da cidade de São Paulo. E a gente levou esses balanços para o viaduto do chá, a gente conseguiu instalar 2 balanços desses para teste, graças à ajuda do pessoal do Rapel SP, que são os amigos desenvolvedores também, que fazem parte de uma comunidade, coincide que também eram desse grupo de Rapel. Então eles foram, instalaram para a gente, e ali no viaduto do chá tem ali uma série de pessoas que estavam morando, né? E as crianças vieram todas testar pra gente, vieram todas brincar nesse balanço, assim, a gente chegou até depois a fazer um vídeo para documentar isso, que foi essa experiência de como que seria um mobiliário urbano, interafetivo, no caso, numa cidade que basicamente a gente evita ter mobiliário urbano porque a gente não quer que ninguém durma na rua, né? E aí, no entanto, a gente não tem lugares confortáveis, né, para as pessoas ficarem no espaço público.
E aí, agora é uma outra situação, claro, né? Tipo, esse projeto não faria nenhum sucesso no app, que a gente também não pode se tocar mais hoje em dia. Mas acho que na época suscitou muitas questões. Ainda mais que a gente trabalhava com iluminação, e isso numa cidade como uma cidade brasileira, iluminação noturna você associa com segurança, né? Então, você talvez se não fizesse sentido esse projeto se fosse na Holanda, mas você toca as outras pessoas para poder acionar a luz que é esse seu sistema de segurança durante a noite, né? Ainda mais no centro de São Paulo. Enfim, então essa foi uma das experiências. A gente não teve ainda a oportunidade, foi falta de oportunidade mesmo, eu e a Gi, de continuar instalando essas coisas no espaço público, e o espaço público ainda não está rolando, né? Quem sabe quando voltar a rolar a gente inventa uma dessas de novo. Pessoas se tocando no espaço público hoje é a experiência de biologia, né? Já foi para outra área. Por enquanto não são muito divertidas, infelizmente. E que bacana, né? Então, a arte provocando a gente a refletir sobre o espaço público, né? Para que serve essa praça? Como que as pessoas se interagem aqui? Por que é desse jeito? Por que não? Que é bem interessante, assim. E vocês... que será que uma cidade como Santos, não sei quanto vocês conhecem aqui, que será que uma cidade como Santos poderia estimular para que a cultura maker, o movimento maker, pudesse, de fato, construir novas realidades por aqui? Que tipo de experiências vocês têm visto no espaço que vocês trabalham, visitando? Vocês comentaram de Boston, de Barcelona, de São Paulo. Que seria uma recomendação de vocês para uma cidade como Santos, que quer apostar na criatividade e acredita no movimento maker como um catalisador dessa criatividade para si? Olha, desculpa, que eu vou ter que pegar isso aí que você começou a mexer nos calos que eu tenho. Eu acho que primeiro de tudo eu vou contar uma experiência, né? Porque a gente falou de Barcelona, falou de Boston, e eu acho só pra gente tomar um pouquinho de cuidado com uma coisa, que foi assim, ano passado eu tive a oportunidade de ficar um mês na China. Antes dessa confusão toda começar, né? Outubro do ano passado eu tava lá. Voltou em fevereiro. E a minha experiência foi assim, eu cheguei lá, eu comecei por Beijing, e eu fui no tal do maior maker space do mundo, que, né, tudo na China é o maior qualquer coisa né, do mundo, não tem como, né? E eu fiquei muito frustrada. Mas eu fiquei frustrada de um jeito, gente, que ninguém conseguia entender o tamanho da minha frustração. Por que eu estava frustrada? Porque eu cheguei lá em Beijing, nesse maior makerspace, e a sensação que eu tinha é que eu estava em Boston. Os alunos estavam tendo aquelas aulas de design sobre qual é o problema e qual é a solução. E eu falei assim, gente, eu não estou entendendo, eu estou do outro lado do mundo. Esse pessoal aqui não escreve, eles desenham, e eles desenham de trás para frente. Tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque eles estão... Eu estou me sentindo em Boston, é como se eu estivesse no Media Lab da MIT de novo, assim. E por que eu estou falando isso? Por que essa foi a minha frustração? Eu acho que quando a gente pensa em inovação, eu acho que tem um jeito, um modo operandi que vem na nossa cabeça do que significa isso, né? E às vezes eu falei assim, às vezes até tem inovação em Beijing, a gente que está procurando nos lugares errados, a gente está procurando nos lugares que remetem ao que a gente já conhece pela experiência ocidental do que é inovação. E às vezes eu penso um pouco nisso nas cidades brasileiras, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que a gente tem a engenhosidade brasileira mais conhecida como gambiarra, por exemplo. Então faz sentido quando a gente importa um termo maker ou movimento maker num contexto brasileiro, a gente tem que deixar claro algumas coisas, que a gente é um país de herança escravocrata. Fazer coisas com a mão, trabalho manual, ele nunca foi bem visto culturalmente pra gente. Não é tão hipster interessante quanto ter uma garagem nos Estados Unidos. Não é tão cool quanto estar em Barcelona ou em Berlim, que você é considerado criativo. E aí eu achei que eu só citei esse exemplo da China, porque realmente, assim, todos esses lugares para mim foram muito parecidos. E às vezes eu acho que a gente esquece de ver o jeito como a gente pensa de forma inovadora, para além do que a gente
no nosso imaginário, compactuou o que é inovação, né? Que tem essa pegada lá de Jetsons, ou a lá design thinking com post-it, sei lá. Tipo, a gente tem uma ideia, um imaginário sobre inovação. Mas eu acho que o pensamento inovador, a engenhosidade, e eu não sei, não conheço tanto Santos, né? Fui algumas vezes na cidade, mas eu sempre penso que é uma cidade de porto, né? Tem uma relação ali que é muito peculiar, muito única. Eu não sei como é que seria viver numa cidade portuária, né? E aí eu não sei o que isso significa também na cabeça das pessoas. E aí eu acho que para eu propor qualquer coisa para uma cidade como Santos, eu teria que fazer uma imersão em Santos para tentar entender, porque às vezes também tem isso, às vezes uma pessoa que está de fora consegue virar para você, né, e te demonstrar coisas que estão ali num processo que parece óbvio, mas que como está justamente com o olhar de fora, essa pessoa consegue fazer o recorte, observar ou mesmo sistematizar, né? Afinal de contas, por exemplo, um terapeuta ajuda a gente nesse sentido, né? Com as vozes da nossa cabeça. Então, talvez assim, acho que talvez o primeiro passo, então, seria talvez fazer um processo de residência imersiva para investigar o que é esse pensamento inovador que está em Santos, que talvez Santos não esteja vendo. Mas que, sei lá, eu sou amazonense, eu sou de, né, uma outra região do país, eu vim para São Paulo há muito tempo. Antes de morar em São Paulo, eu morava em Goiás, assim, e eu acho que cada uma dessas cidades, regiões, elas têm suas formas. Assim como a gente tem culinária e gastronomia, eu acho que essa coisa que eles chamam de economia criativa também tem seu próprio jeito, assim, seus próprios valores. Inclusive, assim, o Lilozone é o Maker Space independente em São Paulo, a gente não é ligado a nenhuma instituição, mas eu tenho amigo em BH, por exemplo, que é o FAS, o pessoal lá também é um makerspace independente. O pessoal de Vitória, no Espírito Santo, com a Cris e o Marquito. E aí, o que eles fazem em Vitória não funciona, às vezes, aqui em São Paulo, o que eu faço aqui em São Paulo não funciona em BH. Então, assim, também não conseguiria te dizer como que Santos poderia fazer uso disso. Eu teria que ir aí investigar, né, para usar a mão de um termo até que o Padilha está apaixonado, que é essa etnografia da cidade, né? E aí eu vou passar a palavra para o Padilha fazer as considerações. Não, eu ia falar isso, adorei que sou bem antropológico, assim. Mas eu não sei, e aí se complementa, e vocês vão até ver se faz sentido, assim, porque me veio agora um exemplo bem pontual que eu acho que vai de encontro com a palavra que a Lina usou anteriormente, que é ecossistema, né? As pessoas também adoram o sistema, falar de ecossistema, de inovação. E aí eu adoro quando a Lina traz esse ponto de questionar o que a gente já cristalizou e gosta de chamar de inovação, até porque às vezes tem todo o marketing do post-it, ou o marketing daquela metodologia, então é muito legal usar o termo. Mas eu adoro ecossistema, vamos pensar no ecossistema do biológico da coisa, porque também estamos nessa vibe das metáforas biológicas, que é você tem ali uma esfera, pensa numa esfera que não é uma esfera física, mas uma esfera de relações e trocas. Você pode falar de trocas de energia, de troca de matéria, troca de oxigênio, CO2, não importa, né? Você está considerando o ecossistema, você tem muitas trocas, e é geralmente uma via de mão dupla, ou uma teia, né? Vamos pensar em ecologia, aquelas teias alimentares, e aí um ser que produz alguma coisa que é um alimento do outro, e esse aqui gera um subproduto que fica ali para o decompositor, e aí você tem muitas vias. Quando eu descobri o Garagem Fab Lab e passei a frequentar, esse é o exemplo que eu estava pensando. Eu conheci o Marco. Marco era um pesquisador, agora ele também mora em Boston, já que a gente está falando de Boston. Mas na época ele estava fazendo o doutorado dele na Faculdade de Medicina da USP, e ele descobriu o lugar. E ele era bem acadêmico, ele trabalha com poluição ambiental, e aí ele precisava de um objeto com um formato muito específico para ele conseguir fazer os experimentos, por exemplo, para uns ratinhos conseguirem serem expostos a uma certa amostra de ar da cidade de São Paulo, para você conseguir avaliar o efeito daqueles particulados, daquela poluição na saúde do rato, por exemplo. Isso é um exemplo, mas é um exemplo real. Então ele precisava ali ele precisava operacionalizar certos experimentos muito específicos, muito particulares, não necessariamente porque ele precisava montar o desenho que ele estava montando ali do experimento dele, não necessariamente é algo comercial, mas quando era, também não necessariamente era acessível. E aí ele descobriu o Fab Lab e falou: vou aprender a prototipar, pelo menos num nível que me permita desenhar esse
encaixe para eu colocar o meu experimento na condição que eu preciso, o tempo que eu preciso para estudar o efeito da minha poluição. E aí ele passou a frequentar o Garagem Fab Lab para isso. E aí eu via que rolava uma troca muito interessante, porque era ele aprendendo a prototipar, as pessoas que estavam lá, ou que costumavam frequentar, que normalmente não são o público que ele é, falando, mas como assim você quer fazer um negócio para pôr um rato, para conseguir expor um rato a uma partícula de poluição? E aí era nesse momento que tinha gente que nunca parou para pensar sobre poluição na cidade de São Paulo, ou para falar com algum pesquisador de um grupo que, aliás, é um dos maiores grupos assim de pesquisa nessa área, que é o grupo do professor Saldiva da Faculdade de Medicina. Entende? Essa pessoa estava dentro de um Fab Lab. Ele foi lá, e aí tem a questão que eu acho que é bem isso que a Lina traz. Você tem a ferramenta, mas você tem as pessoas. E aí, se o Godzilla destruísse o Fab Lab, o Marco ainda teria os skills, onde quer que ele fosse, poderia ser na China, para fazer os experimentos dele de poluição. E às vezes era nesse momento em que ele entra naquele ambiente que alguém ia descobrir alguma coisa sobre poluição. Ou não sei, ou ter uma conversa sobre a área dele. E aí ia rolar essa troca. Então, eu achei super curioso, porque eu não sei, não consigo ver de que outra maneira ele e essas pessoas, ele e um designer, ele e um arquiteto, que era uma pessoa que já estava acostumada a frequentar o Fab Lab, não sei em que outro momento eles se conectariam, a não ser porque o Marco resolveu ir lá usar uma impressora 3D para fazer uma peça de um formato muito específico, e ele achou que o lugar poderia dar o ferramental. Então eu vejo muito isso, não sei, né? Falando em ecossistema, e aí Santos, e aí conectar pessoas, e aí trazer e potencializar a criatividade, o que poderia ser a versão santista dessa pequena história, né? Talvez. Que pessoas criativas que a gente tem, tentando resolver seus problemas super particulares, às vezes em Santos, e que às vezes vão se conectar por um eixo ali em comum que ninguém nunca imaginou. E esse eixo pode ser o maker, ou pode ser um equipamento, ou pode ser um lugar, pode ser um espaço físico, mas pode ser uma conversa, sabe? Não sei se faz sentido, mas eu vejo muito isso. Eu vi muitas interações com essa, em que a busca por uma ferramenta ou alguma coisa específica conectou pessoas e no fim a ferramenta virou só o pretexto para aquelas pessoas continuarem se encontrando e continuarem criando e debatendo e continuando as conversas que ficaram da vez passada que a gente se encontrou. E aí eu vejo que isso muitos dos que as pessoas chamam de ecossistema, mas eu acho que o ecossistema muito saudável é esse que vem desse tipo de troca. E eu acho, até vendo a programação do próprio festival, porque eu não sabia que em Santos tinha tanta gente fazendo tanta coisa. Eu não sabia que tinha um festival de cinema super legal em Santos, por exemplo. E aí você tem pessoas criativas que às vezes só estão desconectadas. Quem sabe o movimento maker faz essa ponte, ou um espaço físico que use a palavra maker faça essa ponte. Mas eu acho que é isso, assim, é trazer essas conexões. Faz sentido para vocês que estão ouvindo? Porque eu vejo essa história do Marco na minha cabeça. A gente potencializa isso, né? Porque eu vejo o potencial criativo residindo aí, nessas trocas das pessoas. Pessoas que talvez nunca se encontrassem de outras formas. Sim, que legal. Quer dizer, em Santos, na Baixada Santista, qualquer outra cidade, o que vai acelerar a criatividade, a inovação é o encontro. O encontro, o choque, o casamento entre mentes e ideias de vistas diferentes. O Makerspace é só uma ponte possível para elas, né? Entre tantas outras possíveis aí. Que legal, que bacana. Gente, a gente está caminhando aqui para encerrar já. Eu queria pedir para vocês uma fala final, que vocês mostrassem para a gente o que é que vocês estão pensando hoje, daqui para frente, e como que quem está assistindo pode acompanhar os projetos, as criações de vocês. Lina, quer começar? Nossa, parece que eu não estava esperando assim. Porque, desculpa, agora você me deu a deixa, Niva, eu vou transformar isso aqui no meu momento de terapia, entendeu? Porque a questão é a seguinte, acho que enfim, eu brinco bastante, né? Que eu gosto de fazer coisas em que eu possa pegar, cheirar, lamber e morder. E aí sempre fiz isso aglomerando pessoas. No fundo, se o Padilha tinha um próprio, meu sonho era ter meu próprio grupo de teatro, né? Assim, no fim das contas, era isso. Então,
para mim ter agora um espaço que ficou nesses últimos 6 meses subutilizado, doeu bastante. Assim, mexeu com muitas das escolhas pessoais que eu fiz para minha vida, né? Porque ter um espaço maker é você compartilhar uma ferramenta. E não dá para você ficar colocando álcool em gel na furadeira, né? Tipo, e trabalhando com mais pessoas. Enfim, foi toda uma situação que a gente ainda está vivendo agora em 2020, que me fez questionar muito por que eu fiz uma escolha justamente por isso, né? Eu falei assim, nossa, por que eu não segui o conselho da minha mãe e virei programadora de banco de dados? Tipo, mexeu bastante. Então, acho que se eu for dar uma palavra final aqui, eu realmente não sei o que vai acontecer com a gente pelos próximos tempos, eu não sei o quanto espaços makers, né, estarão disponíveis ou não, nem sei. Fico feliz até, na verdade, de saber que estava conversando com esses meus amigos que eu comentei de BH, de Vitória essa semana, e todo mundo meio que sobreviveu, assim, porque sobreviver até as estruturas sociais, ser um espaço que só faz sentido para reunir pessoas e, né, não tá rolando, assim, reunião. Acho que interessante que a gente consiga sobreviver a essa situação. Mas está difícil, acho que às vezes para mim ter um pouco de, vamos dizer assim, otimismo e esperança nesse momento, né? Estou lidando com um dia de cada vez e tô aqui, né, fazendo as minhas considerações finais. Esse lugar que é o lugar de incertezas, né, desses espaços makers, ou no que a gente pode esperar, né, para os próximos tempos. Mas curiosamente, acho que tendo um espaço maker que tem um laboratório de biohacking dentro dele, achei muito interessante que o mundo todo, de certa maneira, se voltou para por interesse, assim, né, pela ciência, no sentido mais de ciência de laboratório, mais por essa coisa dos micro-organismos. Então, por um lado, fico triste de não conseguir mais aglomerar pessoas aqui, por outro, pelo menos, acho que a gente conseguiu, eu e o Padilha, a gente fez uma residência artística chamada Vírus 19, em que a gente conseguiu reunir pessoas e discutir bastante sobre o que é essas escolhas que estão para além da ciência, né, que são essas escolhas sociais, né. Eu até terminei agora de escrever o último texto de publicação dessa residência e eu comento, né, porque o Padilha me explicou que o vírus é um RNA dentro de uma gaiola. Não é gaiola, eu sei que tem outro termo científico, Padilha, mas eu precisava escrever uma metáfora que as pessoas entendessem. E aí eu falei assim, não, mas foi isso que aconteceu, né? Ironicamente, a gente teve que ficar dentro, cada um do seu sistema de isolamento, curiosamente, para combater essa coisa tão microscópica, né? Que a gente nem imaginava as proporções de uma coisa tão quase invisível causar socialmente, né? E o próprio Padilha fez um trabalho muito incrível, que é isso, né? O que é contaminação, nesse caso dada por um vírus, e o que é contaminação humana, sabe? Enfim, aqui só estou divagando porque acho que eu nem esperava, acho que falar de movimento maker a essa altura do campeonato, vou ser bem sincera. Foi legal revisitar muitos dos projetos e escolhas e pensamentos que me trouxeram até aqui. Mas espero que em breve a gente possa ter espaços para reunir pessoas, assim, né? E trazer essa criatividade de todas as formas possíveis, em todas as áreas possíveis. Obrigado, Lina. Realmente, a gente está num momento de muitas incertezas. Eu tô à frente do Makerspace aqui também na universidade. Estamos tentando reinventar como atender quem precisa, está no meio de um projeto e precisou parar para não ter acesso, como manter os encontros entre as pessoas de alguma forma, como inventar que outras coisas a gente pode fazer juntos sem o encontro presencial. Realmente estamos nesse momento de se reinventar, né? Eduardo, quer comentar sobre quais são suas intenções aí, projetos que estão acontecendo, que vão acontecer, e como que a gente pode acompanhar? Eu acho que tem. Tô trazendo aqui as coisas. Tem bastante coisa que tá muito em potência, então
para mim é muitas possibilidades emergindo. Curiosamente, é difícil pôr em prática alguns pontos, esse que a Lina falou, não poder aglomerar as pessoas, tanto que a gente teve que fazer essa residência online, a gente teve que discutir tudo de maneira online, pensar projetos que dessem para que a gente pudesse fazer em plataformas não mão na massa e não em conjunto. Mas todas as reflexões que têm surgido, eu acho que hoje, se for falar assim, para mim, o que eu gostaria é continuar explorando, na verdade, começar a explorar em mais profundidade essa interseção arte, ciência e filosofia, porque foi justamente um momento em que fez mais sentido para mim, mais sentido ainda, esse tipo de junção. Então, o que quer que aconteça, e é interessante que tenham os olhares voltados também para esse universo da ciência, para esse universo de vacina, de laboratório, bem ou mal. A gente está no momento que as pessoas clamam por isso, mas eu acho que a gente clama também por muito mais, que é ver isso conectado com outras coisas, que já está aí no meu interesse por ciência aberta, ciência comunitária, e não participar de outras comunidades. Acho que em termos de projetos, eu quero trazer aí várias ideias para o plano do concreto, da realização, inclusive várias delas junto com a Lina, ou pessoas que a gente citou aqui nessa conversa, projetos aí, como eu já falei, interseção da ciência com a arte. Vejo e tenho um interesse maior ainda de potencializar aqui em São Paulo a ciência, e no Brasil, né, a ciência comunitária. Então, eu estou participando da organização do BioSummit, que é essa conferência que acontece nos Estados Unidos, agora vai ser online, mas a gente já está planejando fazer uma versão no Brasil do BioSummit, que é conectar pessoas em torno dessa temática da ciência comunitária, e isso se conecta com várias outras coisas, incluindo o movimento Maker, é uma das coisas que está nesse horizonte mais próximo, assim. Mas as ideias são muitas, na verdade, mas se dá para dar algum direcionamento de para onde eu gostaria de ir, eu acho que é isso, essas interseções, co-criar e pessoas de áreas diversas e continuar explorando assim, o que que dá para sair, o que que sai quando você pega alguém da filosofia e alguém da semiótica e alguém da arte, do design, da ciência e põe junto. Pode ser numa chamada de vídeo, não precisa ser junto numa sala, né? No nosso caso. Mas pode ser numa sala, porque, né, a gente já cansou de chamadas de vídeo, eu acho. Mas é isso. Aí eu não sei se quando você fala como a gente faz pra acompanhar, se é pra fazer um merchandising e falar aí de nomes de projetos, redes Exato. sociais ou coisas assim. Porque pode ser, a gente tem. A gente pode colocar no Facebook, a gente tem o Biolilo Lab, que é a nossa iniciativa aí, dentro do Lilo Zone. A gente costuma compartilhar as coisas nas redes sociais. Daqui a pouco vai sair o resultado desse projeto, por exemplo, essa residência e os desdobramentos a gente costuma postar nas redes sociais, Instagram. Eu, pelo menos, bastante no Instagram e Facebook. Posso colocar no nosso link aqui da nossa live. Coloca assim, que aí quem está interessado, curioso, vai poder te acompanhar os projetos, saber da realização do evento no Brasil. Tem muita gente por aqui que está super interessada no movimento por várias frentes diferentes, né? Tem o pessoal da arte, tem o pessoal da biologia, tem o pessoal do movimento maker e tantos mais aí que estão interessados. Legal. Gente, então essa era a nossa conversa. Eu quero agradecer demais a presença da Lina Lopes, do Eduardo Padilha. Foi muito, muito bacana, muito interessante conhecer o trabalho de vocês, poder intermediar aí para que nosso público, nosso pessoal daqui conheça também, se inspire. Incrível perceber como dois caminhos diferentes se cruzaram e dois mundos diferentes se cruzaram e como esse encontro é criativo e inspirador para a gente gerar mais encontros como esse. E eu acredito, assim como vocês também falaram, que é aí que mora a criatividade, é aí que mora as possibilidades, é aí que, como no título aqui do nosso encontro, é aí que está a construção de novas realidades, né? Nesses encontros, nesses cruzamentos, essas reproduções. E
Então, convido todo mundo que assistiu, que estava aqui com a gente, a seguir, acompanhar os projetos da Lina e do Eduardo, tá? Eles estão mandando o link aí para vocês. E para quem ficou interessado também, ir atrás de espaços como esse que a gente tem aqui na Baixada, tá? Então tem algumas iniciativas aí, é legal destacar o trabalho do CRIA aqui, um espaço maker pioneiro aqui na região, o Santos Hacker Club, que é um conjunto de hackers e makers independentes que está se construindo como makerspace na parceria com o Instituto Procomum, e os espaços makers que a gente tem também nas diferentes universidades aqui com uso educacional e aberto à comunidade também. Posso falar mais propriamente de onde eu estou, na São Judas, que, assim como a Lina falou, todos esses espaços estão se reinventando, entendendo como fazer para voltar a promover esses encontros físicos, mas que certamente são os locais de referência para você que tem interesse aí no movimento maker e no encontro de tantas frentes, mas como especificamente as que a gente comentou aqui, a arte e a biologia. Legal? Então, obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado super especial para a Lina, para o Eduardo e para toda a equipe de organização do evento que permitiu isso. Ok? Beijos. Super obrigado, viu, gente, pelo convite, pela Obrigada. conversa. Foi ótimo o bate-papo. Muito gostoso. Adorei. Maravilha.